Vamos agora para o nosso segundo episódio e último, falando sobre negue-se a si mesmo e siga-me. Tá? Se você ainda não assistiu o primeiro, vai lá, assiste o primeiro episódio do Negue-se a si mesmo e siga-me. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar e enviar para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Antes de tudo, já abre o teu coração para que você possa receber essa palavra que é poderosa, essa semente que pode germinar no solo fértil do teu coração e produzir resultados a 30, 60, 100 por 1 e ter sua vida realmente totalmente modificada. Bom, dando continuidade a respeito do que estávamos falando no episódio 1 do Negue-se a si mesmo e siga-me, eu gostaria de falar agora sobre o conflito, o grande conflito. Todos nós cristãos que nascemos de novo passamos por esse grande conflito. E eu vou além. Não é um conflito que se encerrou semana passada. É um conflito que vai sempre existir enquanto estivermos por aqui. E que conflito é esse? É entre o reino de Deus e o eu. É o conflito entre a vontade do Espírito, a vontade que está explícita na palavra e a minha própria vontade. Porque uma das maiores guerras que existe, se você não submeter o seu espírito, a sua alma, o seu entendimento à palavra, vai ser sempre entre o eu e Cristo. Porque o eu diz, eu sei o que é melhor. Aí Cristo nos diz, negue-se. Você diz, eu sei o que é melhor. Jesus diz, negue-se. Aí você diz, eu quero agora. Que é o imediatismo do ser humano. Pode prestar atenção. Todos nós somos muito imediatos e principalmente com o avanço da tecnologia. Eu lembro de uma época que, quando eu queria um cachorro quente, eu esperava o cachorro quente lá da esquina da casa que eu morava abrir por volta das 7 horas da noite para que eu pudesse ir lá para comprar o meu cachorro quente e ali comer. Hoje tudo é muito mais rápido. Você pede, chega no conforto da sua casa. E tem muita gente confundindo, achando que o reino de Deus é um delivery. Achando que servir a Cristo é um delivery. E esquece que o eu quero agora é o que você diz. Mas Cristo diz, aprenda a esperar. Quando você diz, eu sei o que é melhor, Jesus está dizendo, negue-se. Não tenha tanta confiança em si mesmo. Confie mais em mim do que em você mesmo. Tem outra questão também que até dizemos, e é necessário, nós precisamos entender do eu mereço. Claro, nós temos o nosso merecimento, mas nós podemos também entender que não se trata de um merecimento próprio, porque nós somos o que somos, não. É um merecimento, porque Ele nos fez merecer. O eu, o orgulhoso, diz assim, eu não vou perdoar, pois eu tenho os meus direitos de não perdoar. E alguns dizem, eu sei que não é o seu caso, mas alguns dizem assim, é porque eles não sabem ou ele não sabe o que me fez. É porque ele não sabe o que tal pessoa me fez. É porque ele não sabe o que me fizeram. Deixa eu dizer, enquanto você colocar essas desculpas para que você possa obedecer a palavra, que impossibilitam você de obedecer a palavra sobre perdoar, você ainda estará vivendo no eu e não em Cristo. Outra coisa, eu não vou mudar. Eu já ouvi essa frase de pessoas que dizem assim, eu não vou mudar, eu nasci assim. É o que dizem do crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Quando você diz eu não vou mudar, você está dizendo eu sou maior do que Cristo. E ele diz submeta-se, confie. Quando você diz eu não vou mudar, ele está dizendo apenas confie. Então, essas áreas e muitas áreas que estão paradas na vida espiritual das pessoas não estão travadas por demônios, mas muitas vezes estão travadas porque a pessoa não deixa o eu morrer. Elas querem permanecer no eu, que o eu esteja acima, que o eu esteja sempre sendo o fator principal, quando na verdade devemos entender que é Cristo. E nós vemos na palavra muitos exemplos de pessoas que se negaram para obedecer a Deus.
Abraão, por exemplo, ele tinha uma promessa, recebeu a promessa. Abraão recebeu a Isaque, que era a promessa. Mas quando foi no momento que Deus pediu, Abraão rapidamente decidiu entregar. Porque quando ele decidiu entregar, ele estava dizendo: eu decido confiar em Deus. E a palavra inclusive fala em Romanos que ele cria de tal forma que quando ele levou Isaque, ele estava crendo que Deus era capaz, e ainda que ele matasse Isaque ali, sacrificasse Isaque, Deus era capaz de ressuscitá-lo. Nós vimos também um outro homem de Deus, ainda também na velha aliança, chamado Moisés, que abriu mão do Egito, da riqueza do Egito, de ser chamado de filho da filha de Faraó, para cumprir um propósito e um chamado de Deus, para viver em liberdade. E ele precisou sair do conforto. Ele precisou abrir mão do eu para viver o ele. Temos também uma outra referência, essa já na Nova Aliança, no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Pois ele abriu mão da sua glória religiosa, porque Paulo, ele era muito bem quisto no meio religioso. Paulo, ele era uma referência no meio religioso, mas ele decidiu abrir mão de todo ego, de todo orgulho, para viver o que Jesus tinha para ele. Tanto é que em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele escreve e diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que era que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, a vontade que eu tenho é de fazer a vontade dele. Se é para viver algo, é viver como ele me pediu para viver, obedecer aquilo que ele me chamou. E nós temos nisso o maior exemplo de todos, ainda falando dos exemplos daqueles que negaram a si mesmo, que é o exemplo do próprio Jesus. Jesus, ele negou-se por amor, não por obrigação. E hoje ele nos chama para imitá-lo, para negar a nós mesmos. Eu não sei se você já percebeu, mas quando Jesus está no Getsêmani orando, que a palavra diz que ele estava orando ao ponto de suar gotas de sangue, estava com a alma extremamente aflita e perturbado. Na oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só quanta clareza Jesus traz nisso. Ele deixa claro que existia sim nele uma vontade. E qual era a vontade? Era de não ir. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade. Ou seja, a minha vontade não é ir. Ele diz: mas a tua. Então, Jesus é o maior exemplo de abnegação de si mesmo. Jesus é o maior exemplo de um homem que, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se e veio na forma de servo. E obedeceu até a morte de cruz. Para quê? Para que se cumprisse a vontade de Deus nele. Então, quando nós olhamos a questão da renúncia, da cruz, para viver aquilo que Deus tem, parece, mas só parece, que nós não vamos ter benefício algum. Mas, na verdade, todas as vezes que nós decidimos submeter a nossa vida, a nossa vontade, a vontade de Deus e a sua palavra, Jesus, ele tem promessa para nós. Por exemplo, quando Jesus diz: quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, quando você renuncia, sua vida deixa de ser comum. Quando você renuncia, você sabe que está vivendo por um propósito. Quando você decide renunciar coisas que te afastam de Deus, a sua identidade ela está sendo curada e restaurada. Vai sair o peso dos seus ombros, o Espírito Santo vai assumir o controle da sua vida, já não é mais você, mas é o Espírito Santo. E aí vai existir paz onde existia caos. Vai haver direção onde antes havia confusão. E vai haver estabilidade onde antes havia inconsistência. Então você precisa entender que a renúncia que você teme é a porta para a vida que você sempre sonhou. Vou dizer de novo, a renúncia que você teme
é a porta para a vida que você sempre sonhou. A questão é que nem sempre queremos renunciar. Muitos precisam negar-se hoje. E eu coloquei algumas coisas aqui, como por exemplo, vícios emocionais, como raiva, controle, orgulho. Você sabia que tem pessoas viciadas em terem raiva? Pessoas viciadas em ter que ter o controle de tudo? Pessoas viciadas no orgulho, porque sempre tem que estar certo, sempre tem que estar certa. Ninguém nunca está certo, só a pessoa que está certa. Todos erram, sempre erram. Vício. Pessoas que são viciadas em saber de tudo. Você vai conversar numa roda de pessoas, tem pessoas que você falar de satélite, ela vai dizer, eu sei. Você vai falar da NASA, ela vai dizer, eu vi. Eu sei como é que é. E se você perguntar qual é a raiz quadrada de 81, não vai saber. Mas são viciadas em dizer que sabe, tá? E humildade requer, querido, reconhecer que não sabemos de tudo. Outra coisa, relacionamentos tóxicos, tá? Tem pessoas que são viciadas em relacionamentos tóxicos. Precisávamos de mais umas meia hora para falar só sobre isso. Não vou falar. Eu preciso concluir aqui sobre justamente essa questão da renúncia, de negar a si mesmo e seguir a Jesus. Hábitos que roubam tempo com Deus. Sabia que tem pessoas que podem passar 1h30 assistindo um filme, mas não conseguem ler a palavra 15 minutos? O filme não edificou em nada, a palavra que poderia edificar, ela deixa que o tempo seja roubado. Ambições que não são alinhadas com o propósito divino, falta de perdão, falta de disciplina espiritual, desejos que te tiram da vontade de Deus, desejos que tiram a vontade, ou melhor, tiram a vontade de você de estar mais com Deus, desejos que tiram também você de estar no centro da vontade de Deus. E como eu posso fazer para que a minha vida ela possa ser essa vida onde eu vou estar crescendo em Deus? Em primeiro lugar, entender sobre aquilo que você precisa renunciar. Porque eu vou te dizer, pode ninguém saber, mas você sabe a área que você precisa renunciar. Pode ninguém nem sonhar, mas você sabe qual é a área que você precisa deixar Deus tomar o controle. Talvez nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem o seu cônjuge, nem os seus pais, talvez nem o teu melhor amigo saiba, mas você sabe qual é a área que você precisa permitir que Deus tome o controle. Então, eu preciso discernir, eu preciso reconhecer essa área que em mim precisa morrer. Porque quando eu identifico a área que em mim precisa morrer, agora eu posso decidir diariamente a morte que eu vou estar dando nesse processo. Porque vai ser um processo. Então eu preciso enxergar e aí eu vou decidir diariamente. E outra coisa, obedecer imediatamente. Certa vez eu estava estudando para dar uma aula chamada Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. E dentro de mim veio muito forte o Senhor tratando comigo e dizendo: de pouco adianta a sensibilidade em me ouvir, se não houver a disposição em obedecer. Então, fé sem prática vira religião. Então, você precisa obedecer imediatamente. E outra coisa, cerque-se de pessoas que te levam para o caminho que Deus tem, que levam você para o trono da graça. Esteja em ambientes que vão estar te fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, como pessoa, enfim. Congregue. É esse conselho que eu tenho para te dar. Congregue, sabe? Não esteja afastado dos irmãos nem da palavra. Então, ele não disse para negar os seus problemas, ele não disse para negar suas dores, muito menos a sua história. Mas ele disse: negue-se a si mesmo. Pois o maior inimigo da sua vida espiritual não está fora. Está simplesmente dentro das tuas emoções, do teu ego, do teu orgulho, daquilo que você não permite Deus ou Jesus tomar conta da sua vida. Então poderíamos dizer, finalizando, que viver para si mesmo é estar perdendo a vida. Mas perder-se para essa vida
é encontrar a verdadeira vida em Deus. Então, se hoje você percebe que tem áreas que você precisa entregar, reconhecer, renunciar, fazer morrer para si mesmo na sua vida, tenha certeza que Jesus, Ele está disponível para te ajudar nisso, hoje e sempre. Então, vou estar encerrando por aqui, mas vou dizer a você, não espere estar perfeito para estar andando com Jesus. Decida por Jesus como o único, suficiente e eterno Salvador da sua vida. E reconheça essas áreas e Ele vai auxiliar você a você melhorar em cada uma delas. Estamos finalizando por aqui. Desejo para você uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, uma vida tremenda. Mas antes de encerrar, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, enviar para alguém e se inscrever no canal. Então, sendo assim, até um próximo episódio. Forte abraço, cheiro no coração. E nos vemos nos próximos vídeos.